Salve, salve rapaziada, eu sou o William Graziani e esse é o canal Necessário Comentar, aquele canal curto e objetivo do qual eu faço comentários de coisas importantes que vão edificar o seu coração da parte de Deus. E o programa de hoje, para estrear esse quadro aqui dentro desse canal, é algo muito importante e muito atual. É comentar sobre o valor da espera. Por que é tão difícil a gente esperar? Por que é tão difícil descansar enquanto a gente espera? Por que é tão difícil o nosso coração ficar em paz enquanto nós estamos esperando por alguém ou por algo? A grande verdade é que a gente perdeu o costume de esperar, porque nós temos o controle de tudo nas nossas mãos. E sabe um dos vilões para isso? Infelizmente eu preciso trazer isso para você. Um dos grandes vilões para trabalhar em cima da sua ansiedade se chama internet. Isso mesmo. Olha, eu não sou tão antigo assim, não sou tão velho assim, mas quando eu estudava, para eu saber a resposta de um problema, eu precisava ir para uma biblioteca. Isso mesmo, abrir um livro junto com os meus amigos para decifrar as respostas para um trabalho e a gente precisava ficar pesquisando algo, demorava um tempo para a gente entender e trazer a solução para aquele problema na escola. Hoje em dia, meu filho, não, hoje em dia está muito diferente. Hoje tudo está a um clique de distância. Eu faço um desafio com você agora. Pega o seu celular e digita na internet: eu quero saber agora a temperatura da Lua atual. Em segundos a internet vai te responder e você vai ter a resposta que você procura. É tão engraçado que eu sou pai. Eu tenho 2 filhos. A minha filhinha mais velha tá com 9 anos. Eu me lembro de quando ela tinha 4, 5 aninhos, que ela começou a entender o que era o celular e que ela tinha o controle para dar o play, para assistir o desenho que ela queria. E é tão interessante você perceber que ninguém ensina a criança a ser impaciente. Ela já nasce com essa predisposição a ser impaciente. A prova é que ela pegava a tela e às vezes travava, a internet travava, sei lá o que acontecia e o vídeo não rolava. E ela começava a bater na tela. Impaciente para dar o play. Ninguém ensina uma criança a ser paciente. Nós já temos essa predisposição a ter um incômodo quando nós vamos ter que esperar. Esse vídeo que eu abri hoje aqui, o número 1 desse canal, é para falar para você uma coisa que talvez seja desconfortável para você ouvir agora. Deus não trabalha como a internet, meu filho. Deus não dá a resposta como você quer. Deus não trabalha dentro do seu tempo. Deus não faz como você está esperando. Deus é o dono do tempo. Você já deve ter ouvido algumas vezes um pregador ou alguém, algum livro, alguma coisa falar essa frase: Deus tem pressa. Deus tem pressa de fazer na sua vida. Deus tem pressa no seu ministério. Deus tem pressa para que você faça algo. Deus está movendo algo porque Ele tem pressa. E eu preciso te afirmar uma coisa nessa dia, nessa tarde, nessa noite, enquanto você assiste. Essa foi a maior mentira que você já ouviu sobre Deus. Sabe por quê? Porque Deus não tem pressa. Deus nunca teve pressa, porque pressa ela anda de mão dada com algo chamado atraso. E quer saber de uma coisa? Deus não se atrasa. Deus é o dono do tempo. Ele chega em cima da hora, meu filho. Ele sabe exatamente quando começar e quando terminar algo. Ele é o dono de tudo. Ele é o Deus do tempo. Você precisa entender que Deus não trabalha da forma que você espera que Ele trabalhe. Mas quem sabe você está assistindo esse vídeo e está falando: tá, você está comentando sobre isso? Eu não entendo o que Deus está fazendo. Eu oro, eu jejuo, eu procuro o Senhor, eu procuro estar ali na presença de Deus e eu não entendo a forma dele fazer porque Ele não fala para mim, Ele não se revela para mim. E mais uma coisa eu preciso te dizer: nem tudo você vai entender, meu filho. Nem tudo, minha filha, é para você entender. Isso é sobre fé. Só que o fato de você não entender não significa que Deus não está fazendo nada. Eu vou repetir. O fato de você não entender não significa que Deus não está fazendo nada. E eu te provo isso dentro da Bíblia. Eclesiastes capítulo 11, verso 5, está escrito assim, ó: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim você também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. O fato de você não entender o que você está passando, o fato de você não entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor, não significa que Deus terminou a obra na sua vida. Muito pelo contrário. Deus continua trabalhando. E sabe, Deus tem uma especialidade em encobrir as coisas. Nem tudo é revelado para nós. Provérbios, capítulo 25, verso 2, está escrito assim, ó: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las.
O rei, o homem, ele quer saber. Só que Deus, ele se revela quando ele quer. Ele encobre aquilo que ele quer. E você precisa entender. Deuteronômio 29:29. Falando de Bíblia, meu filho, está escrito: as coisas encobertas pertencem a Deus. Se você não está entendendo o que está acontecendo, se você não está vendo solução porque você não compreende, aprenda a descansar, mesmo que você não entenda. Você lembra quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos? É uma passagem muito conhecida que você já deve ter ouvido várias vezes. A situação era essa: Jesus se ajoelha, começa a lavar os pés dos discípulos e no meio de toda aquela cena, Pedro se indigna, fala: Jesus, o que é isso? Eu não sou digno de você lavar os meus pés, não. Eu deveria estar lavando os seus pés. Aquela história toda que você já deve ter ouvido. Só que no meio dessa situação existe algo muito importante que às vezes a gente deixa passar batido, que está lá em João capítulo 13, verso 7. No meio desse cenário, quando Pedro indaga Jesus, Jesus dá uma resposta para ele e diz assim: o que eu faço agora você não entende, mas depois você entenderá. O que você está passando agora, meu filho, talvez você não entenda, mas eu tenho certeza que amanhã será um testemunho de glória a Deus na sua vida. Creia nisso, porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu me lembro que uma vez eu estava tocando com a banda e eu me preparei muito tempo para fazer aquele show. Nós iríamos tocar em um estádio de futebol aqui na nossa cidade para abrir o show de um grande artista. E eu vinha de um tempo onde eu tinha parado de tocar porque eu tinha ficado sem voz, eu tinha tido um problema nas minhas pregas vocais e eu fiquei quase um ano sem cantar, desenganado pelos médicos, falaram que eu tinha que fazer uma cirurgia. Tô contando rapidinho para você entender que a minha voz começou a voltar e eu fiquei muito ansioso para fazer esse show. Imagina, quase um ano parado e de repente surge a oportunidade de tocar num estádio de futebol para tanta gente. É o sonho de qualquer músico, tocar num lugar grande, com bom som. E eu comecei a me preparar para aquilo. Comecei a me preparar para aquela agenda, para aquele show. E finalmente chegou o dia do show. Não era só eu que ia estar tocando lá com a minha banda, não. Tinha várias bandas que estavam para tocar antes daquele artista entrar. Quando começou a anoitecer, estava chegando a minha hora. E eu me lembro até agora como que estava meu coração, aquela alegria, aquela mistura de adrenalina, milhares de pessoas na minha frente e finalmente chegou a minha hora de subir no palco. Eu me lembro como se fosse agora. Eu peguei a minha guitarra, peguei o meu microfone, as luzes se apagaram e o povo começou a gritar, aquele barulho de show, e eu comecei a tocar a primeira música. Quando a gente estava tocando a primeira música, bum, acabou a luz de todo o evento. O estádio inteiro apagou. E eu pensei: meu Deus, eu devo ser muito endemoniado mesmo. Pra acontecer só comigo isso, no meio de tanta gente, acontecer só com a minha banda, Jesus. Tanto tempo que eu estou sem tocar aqui e você permite acontecer uma coisa dessa. E eu me lembro que aquilo foi atrasando, não conseguiam fazer voltar a luz e não tinha, de repente chegou alguém no palco e falou pra mim assim: olha, William, queimou o gerador de luz. O gerador deu um problema, queimou. E nós vamos trazer um outro gerador pra fazer o show do artista principal. De repente, passa um tempo, eu olho, eu vejo um caminhãozinho entrando com um grande gerador. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a fazer as contas. Se cada banda de abertura tinha cerca de 30 minutos para fazer a sua apresentação e foi acabar a luz logo na minha vez, ia demorar cerca de 30 minutos para resolver aquele problema, eu ia ficar sem tocar. E eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito triste. Eu pensei: ah, meu Deus do céu, ah não, logo na minha vez. E eu fui falar com Deus e falei: Deus, eu não consigo entender. Eu não entendo por que você deixou acontecer isso aqui. Por quê? Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer logo na minha vez? Tanto tempo que eu tô sem tocar, por que aconteceu na minha vez? Sabe qual que foi a resposta de Deus pra mim naquele dia, naquela oração? Silêncio. Deus não me falou nada. Passou alguns dias, alguns meses, eu saí com a banda e fui tocar em outra cidade. Quando eu cheguei nessa cidade, eu tava me arrumando no hotel pra ir tocar no evento. E Deus falou pra mim assim: William, você lembra aquele dia, naquele estádio, que acabou a luz e queimou o gerador? Eu falei: lembro, Senhor. Então, eu tenho uma palavra sobre aquele dia pra você liberar sobre esse povo que você vai estar tocando nessa noite. E eu nem sabia qual palavra era. Quando eu cheguei pra tocar, Deus me deu uma palavra que nós éramos como geradores de luz. E que todas as vezes que nós não geramos aquilo que Deus colocou dentro de nós, simplesmente Deus troca a peça de lugar como aquele gerador foi trocado. E eu ministrei isso sobre aquelas pessoas e teve um quebrantamento muito grande, muitas pessoas se reconciliaram com Jesus. E hoje eu posso falar pra você, naquele dia eu não entendi o que estava acontecendo. Só que aquela história da geração de luz, quando eu contei em outro ambiente, virou um testemunho de salvação e de glória muito grande. Então aquilo que você não entende hoje pode ser a maior oportunidade de virar uma grande palavra de glória na sua vida. Sabe o que eu aprendi com isso? Que quando eu não
não entendo, Deus continua trabalhando. Quando eu não compreendo, Deus continua movendo. Quando eu não tenho mais forças para esperar, eu encontro nele a esperança que eu preciso, porque eu sei que eu não estou vendo aquilo que eu quero, mas pela fé, Deus vai cumprir tudo que ele prometeu na minha vida. Meu querido, minha querida, é necessário comentar sobre isso. Descansa o seu coração. Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Descansa, abençoada, porque Deus está trabalhando ao seu favor. E eu vou orar com você para que a gente consiga junto vencer essa ansiedade louca que nos assola nesses dias. Amém? Deus, nós nos colocamos na tua presença nessa tarde, nesse dia, nessa noite, no momento desse vídeo. Eu peço que o Senhor alcance os meus irmãos, essa minha irmã, esse meu irmão que está desesperado, que não consegue encontrar, Senhor, o descanso em meio à espera. Nós sabemos, Deus, que Tu és o nosso Deus, Tu és o dono do tempo, que nada foge do controle das suas mãos. E Deus, nós queremos aprender a descansar e entender que o Senhor está com esse controle. Nós sabemos que a sua vontade é boa, é agradável, é perfeita e que jamais, eu repito, Senhor, jamais o Senhor vai nos deixar desamparado. É a promessa do Senhor para nós. Tranquiliza, Senhor, o coração daquele que me assiste. Tranquiliza, Senhor, o coração daquela que me assiste. E que esse dia seja marcado pelo dia em que nós descansamos em Ti e aprendemos a esperar. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Certo, gente? Vários episódios como esse a gente vai fazer. Alguns eu vou trazer uma palavra como foi hoje. Outros eu vou trazer um convidado, seja um pastor, uma pastora, um missionário, para estar comentando coisas necessárias. Terão outros episódios como esse que eu vou comentar comentários que vocês estão deixando aqui embaixo e a gente vai debater sobre esses comentários. E eu fico muito feliz por ter você comigo nessa nova jornada, nesse novo canal. Esse é o nosso episódio número 1 e você tá ligado, né? A gente faz tudo isso aqui porque é necessário. Tamo junto. Valeu. Paz.